Boa noite a todos que nos ouvem nesta noite. Estamos mais uma vez aqui de volta no domingo. Graças a Deus, hoje pela manhã tivemos nosso culto presencial com o nosso bispo, que foi mais uma vez uma grande bênção. E Ebenezer, porque estamos aqui e o Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui. E louvamos a Deus por essa razão. E que o Senhor possa continuar cuidando das nossas vidas com a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. E a palavra de hoje está no Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 10. E o título é O Caráter Justo de Deus. E eu gostaria que, após a leitura, vocês não fechassem a palavra, porque eu ainda vou passear em alguns versículos desta palavra com vocês. Mas antes de dar início à palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade ao qual o Senhor está me dando. Eu me coloco aqui na tua presença como serva do Senhor, para que tu possas me usar nesta noite, da forma que tu queres, Pai, porque tudo é teu, e que tu possas, Pai, ao abrir da minha boca, o teu Espírito Santo de Deus possa ministrar a palavra que é tua. E mais uma vez eu digo, eu sou tua serva, e tu és o meu Senhor, por isso usa-me na tua casa, da forma que tu queres, Pai. E eu já te louvo, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? No capítulo 20 de Mateus, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário significava um dia de trabalho, correspondente a 12 horas de trabalho, e 1 denário era o pagamento, que era uma moeda na época de prata, uma moeda romana de prata. E saindo pela 3ª hora, que era às 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, mais ou menos ao meio-dia, e da 9ª, que era às 15 horas, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, que era os das 17 horas, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Amém? Na nossa sociedade, uma pessoa, ela tem valor por aquilo que ela produz. Logo, quem não produz, não tem valor. E assim se faz pouco do idoso, do aposentado, do doente e do excepcional. Mas o texto nos ensina que a lógica do reino não é a lógica da nossa sociedade vigente. Nós vivemos num país no qual ainda é normal o trabalho diário dos assalariados volantes, que são os famosos boias frias. E muitas pessoas, estudiosos, até pregadores, acham que essa palavra está ultrapassada, mas ela é muito atual. E esse texto, o qual nós acabamos de ler, ele passou há mais de 2000 anos atrás. E é uma situação que nós hoje estamos vivendo, semelhante à atual situação a qual nós estamos vivendo hoje no nosso país. Devido à pandemia, muito comércio foi fechado e isso trouxe um desemprego em massa. E hoje as pessoas estão aceitando qualquer tipo de oferta de trabalho para poder se sustentarem, até para poderem comer. O diferente aqui é este patrão, que ele foge, ele está fora, ele está completamente fora das leis vigentes de qualquer sociedade, porque esse patrão, ele é o símbolo do nosso Pai celestial. Amém? E no versículo 8, ao qual nós acabamos de ler, ele chama o seu administrador para que ele começasse a pagar os empregados. E
além disso, ele manda começar pelos últimos, igualá-los aos primeiros, que sofreram o calor, a pena do dia do calor e que suportaram o peso do dia do calor. O que Jesus está querendo aqui mostrar aos discípulos? Jesus está tentando mostrar aos seus discípulos os direitos iguais que todas as pessoas têm diante dele e da recompensa que ele promete. Os discípulos eles tinham muita dificuldade para entender as coisas do reino. Eles achavam que ganhariam pelo tempo trabalhado. E muitas vezes nós assumimos o papel desses assalariados que reclamam pelo fato de terem trabalhado mais, enquanto outros que trabalharam menos recebem as mesmas recompensas. Assim somos no mundo secular e dentro do mundo cristão. Voltando um pouquinho para trás, em Mateus, capítulo 18, no versículo 1, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Essa pergunta é feita porque eles achavam que o reino dos céus era igual o dos homens. Quem seria o chefe? Quem seria o chefe? Igual ao sistema da terra. E quando nós falamos em rei, o que vem à nossa cabeça? Em reino, vem à nossa cabeça o quê? Rei, rainha, príncipe, né? Duque, duquesas, cargos do quê? De importâncias. E era isso que eles estavam visando naquela hora, na cabeça dos discípulos: qual será o nosso cargo? Meu cargo, qual será? Eles criam que o reino de Jesus era material e não espiritual. Voltando novamente em Mateus 20, do versículo 20 ao 24. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os filhos, e adorando, pediu-lhe o favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. A mulher de Zebedeu era uma mulher muito ambiciosa. Quando ela soube disso, ela já tratou de correr com seus 2 filhos, Tiago e João, para pedir cargos de importância para seus filhos. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então Jesus disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, e porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E o cálice significava, era uma expressão muito comum usada para demonstrar grande sofrimento. Jesus sabia que ele ia passar pelo sacrifício da cruz. E continuando aqui, versículo 24, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Os discípulos, aqui no versículo 24, está escrito o pensamento dos discípulos. Quando eles viram a mãe ir lá com os seus 2 filhos, já logo imaginaram: ele irá dar um cargo de importância aos 2, e nós vamos ser passados para trás? Mesmo estando com Jesus, eles não conheciam Jesus. E isso ainda acontece nos tempos de hoje. Muitos da igreja de Cristo ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus. Amém? E aqui eu quero até falar um dito popular. Eles estavam preocupados com cargos. E há um dito popular que diz: dê um cargo para fulano, você vai conhecer quem é o fulano. E hoje muitas pessoas na casa do Senhor, na igreja de Cristo, estão preocupados com os cargos, títulos, mas não querem o peso da responsabilidade do título, sabe? Porque cada cargo tem uma responsabilidade a assumirem, e muitas pessoas querem o título, mas não a responsabilidade do cargo. E aqui, entre os discípulos, nessa indignação, passou a ter uma rincha, uma inveja. Então, eles estavam preocupados não em seguir ao Senhor Jesus, mas sim qual seria o título qual eles iriam ter. Amém? E continuando a nossa leitura aqui no versículo 25, então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam,
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deixa bem claro para os discípulos: nem eu vim para ser servido. Esse é o nosso Jesus, esse nosso Jesus lindo, tremendo, poderoso, que ensinou e continua ensinando até os dias de hoje a sua igreja. Amém? Ele dá o exemplo ainda aos seus discípulos. Olha, a minha missão aqui é para curar, para salvar, para libertar. Essa era a missão do Senhor Jesus. E seguir a Jesus é tomar a sua cruz. E muitos não querem tomar a cruz do Senhor Jesus. Amém? Voltando mais um pouquinho para trás, no capítulo 18, versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma das chaves para podermos crescer é a humildade. E o Senhor Jesus, ele não está se referindo à humildade exterior. Nós vemos muitas pessoas nas suas congregações que vão até de uma forma mais simples, fazem cara de humilde, até para impressionar a congregação. Mas não é essa humildade exterior, a qual o Senhor Jesus se refere aqui à sua palavra. É a chave para sermos reconhecidos no seu reino. É a essência da humildade. É entregar-se totalmente e viver totalmente debaixo da dependência do Senhor Jesus. E quanto mais queremos crescer para sermos vistos por homens, menores seremos diante do reino de Deus. Amém? E no mercado de trabalho, as pessoas têm os seus cargos, e elas têm que ter a capacidade para assumir cada um dos seus cargos. E a lógica do reino de Deus é totalmente diversa à lógica do mundo. No reino de Deus é maior quem serve, e não quem é servido. Amém? E Jesus descreve nessa parábola a sua graça e a soberania de Deus em seu reino. Graça é favor imerecido. Nenhum de nós merecemos o sacrifício o qual o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E nem suas bênçãos. Não somos merecedores de bênçãos. O Senhor nos dá, porque grande é a sua graça e a sua misericórdia por nós. Glória a Deus por isso. É por isso que estamos aqui. Graças à sua graça e misericórdia, e esse amor incondicional por cada um de nós. E essa parábola também, ela nos ensina os segredos do reino de Deus. O reino, ele tem outros valores da sociedade do nosso tempo. A vida é o critério e não a produção. Por isso, quem procura vivenciar os valores do reino tem que andar na contramão da sua sociedade vigente. Nem sempre queremos estar fora da sociedade dominante a qual nós vivemos. E hoje a nossa sociedade dominante, ela está cheia de mimimis daqui, mimimis para lá. E hoje nós vemos muitas pessoas da Igreja de Cristo também cheio do mimimi. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. E é por isso que nós temos que ter os valores do reino. E nós precisamos nos atentar, se nós realmente estamos vivendo dentro da nossa sociedade dominante, esses valores do reino. Amém? E outra, tudo é uma questão de escolha. A escolha é nossa. O Senhor não nos obriga. Ele apenas nos ensina a forma que devemos viver e de que maneira, a maneira correta. Mas a escolha é nossa. Amém? Nós somos colaboradores da vinha. A vinha não é nossa, é do Senhor. Da mesma forma, quando nós trabalhamos numa empresa, a empresa não é nossa. Somos apenas colaboradores da empresa.
E é óbvio que chegar no final do mês, dependendo da nossa capacidade que exercemos ali na nossa função, iremos receber o nosso salário, mas somos apenas colaboradores. Dentro do mercado de trabalho, exige que a pessoa seja qualificada. Cada cargo precisa de uma qualificação, e aí é mérito, a pessoa entrou ali por mérito, entra a meritocracia. Mas, no mundo espiritual, o Senhor nos capacita com dons, seja no louvor, seja na ministração da palavra, seja em visita a presídios, visita a hospitais. Nós chegamos aqui da igreja e nós vemos na Santa Ceia uma mesa maravilhosa, preparada, com uma toalha toda engomada. Foi um dom que Deus deu para alguém arrumar essa mesa, preparar para nós. Chegamos na igreja também, a igreja toda limpa, toda bonita, é um dom que Deus também deu a alguém para fazer isso. As pessoas que estão no som, só é possível esse culto chegar às suas casas, porque o Senhor habilitou com dons, vidas para estar no som, para estar na filmagem, para isso ser possível hoje. E tudo vem de Deus. Nada é nosso. O mérito não é nosso. Não é nosso. Nós precisamos entender as coisas do reino para sabermos que as ferramentas são dadas e executadas pelo dono. Através da nossa vida, por favor, eu vou repetir novamente. Precisamos entender as coisas do reino e saber que as ferramentas são dadas, executadas pelo dono Jesus, através das nossas vidas. O Senhor não é palpável, então Ele precisa colocar pessoas palpáveis, para poder o seu reino crescer aqui na terra. Amém? Mas o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. O trabalho é para o Senhor, Ele é para ser reconhecido. Por isso, precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Será que eu estou trabalhando para o reino ou é para mim? Sabe? Porque a glória é do Senhor. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Somente Ele é digno de honra e de glória e ninguém mais. Amém? Novamente, eu já li, mas eu só quero recapitular em Mateus capítulo 20, no versículo 3 e o 4. Saindo pela terceira hora, que era 9 horas, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Quando o senhor da vinha fez o convite, quem queria trabalhar, eu creio que muitos ali não aceitaram esse convite. Quando andávamos ansiosos, e alguém nos convidou a aceitar Jesus, eu faço um parênteses aqui para falar um pouquinho de mim. Eu não aceitei Jesus de primeira. Eu tinha muita dificuldade para entender as coisas do reino. Eu achava que era coisa de ignorante. Só que a maior ignorante era eu aqui. Era eu. Mas pela sua infinita misericórdia e amor, Deus usou vidas para insistir, para que eu pudesse recebê-lo. E glória a Deus, glória a Deus. Eu sou grata ao Senhor pela sua infinita misericórdia sobre a minha vida e as pessoas as quais Ele colocou para falar do seu amor. E é por isso que eu estou aqui, porque talvez se eu não tivesse recebido o Senhor Jesus na minha vida, eu não estaria aqui, mas tudo é ação. Eu tive a ação de querer recebê-lo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Somos nós que temos que abrir a porta, que é o nosso coração. Jesus, Ele é doce, Ele é suave, Ele jamais irá invadir a nossa privacidade, que é o nosso coração. O diabo não, ele entra e arromba a nossa porta sem pedir licença. E o Senhor não, Ele somente bate, Ele fica batendo e insistindo para que nós possamos abrir para recebê-lo. Amém? Jesus, Ele tem um tempo certo para cada pessoa aceitá-lo.
E as pessoas que amamos não irá aceitá-lo no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. Mas é necessário nós permanecermos em oração. Jesus, ele nunca insistiu, ele nunca pressionou sua família para aceitar, para serem salvos. Ele muito menos os condenou. Sabe por quê? Ele sendo Jesus, sabe por quê? Ele sabia quem era o Pai. Ele sabia quem era o Pai e sabia que o Pai não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. E é por isso que nós não podemos esquecer como foi a nossa conversão. Muitas vezes nós esquecemos como foi a nossa conversão e passamos a não ter paciência com aqueles ainda que não receberão o Senhor Jesus. Nós precisamos saber como abordar tanto os nossos amados como aqueles ainda que não aceitaram Jesus. É no amor de Cristo Jesus. E por isso precisamos ser gratos ao Senhor pelo nosso chamado. Ele sempre chama no momento certo. Amém? E em Mateus, no capítulo 20, no versículo 6 e 7, o Senhor está falando aqui na hora 1/10, que é às 17 horas. O dono da vinha, ele saiu à procura de outros trabalhadores, faltando apenas 1 hora para encerrar o expediente. Quem já trabalhou ou está na ativa ainda, sabe como essa hora é preciosa. Todo mundo já começa a ajeitar sua mesa, guardar mais ou menos seus pertences, para a hora que chegar no final do expediente, já está bem ajeitadinho ali para ir embora. Mas chega lá o seu chefe e fala, olha, tem um trabalhinho aqui que precisa ser feito ainda hoje. Ninguém gosta, mas ninguém pode falar não, né? Todo mundo, tudo bem, mas por dentro ninguém gosta. E quando uma pessoa aceita Jesus, nos 45 minutos do segundo tempo, sempre há um questionamento dentro de nós. Será que foi para o céu? Todo mundo pensa assim. Eu pensava. E Deus me deu um entendimento através dessa palavra. Se houve arrependimento verdadeiro, ele irá para o céu, sim. Lembram-se do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz? Arrependeu-se no último minuto e foi para o céu. Para nós isso é surreal, mas para o Senhor não. Por quê? Porque Ele é misericordioso, bondoso. Por essa razão que nós temos que ficar felizes quando nós vemos ladrões, pessoas com uma vida tão corrompida, se converterem e serem transformados através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós, seres humanos, julgamos muitas pessoas. Nós temos o hábito de olhar pela aparência, mas nós precisamos olhar além da aparência, descobrindo suas possibilidades, quais são as possibilidades daquela pessoa através do Senhor Jesus. Amém? E Jesus, glória a Deus, que o nível de justiça do Senhor não é igual ao nosso. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Que horror! É trapo de imundícia. E nós, quando somos novas criaturas, quando aceitamos Jesus, passamos a ser nova criatura. Temos nossas vidas transformadas. Nós não podemos continuar com o velho homem, com orgulho, arrogância, prepotência, falta de amor, falta de perdão. Mas para isso, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias. Porque Jesus é a nossa força. E a sua palavra que irá nos sustentar para sermos sarados, curados, transformados todos os dias das nossas vidas. Amém? E em Mateus, novamente no capítulo 8 e 9, a qual nós já lemos, chega o dia do pagamento. Oh, maravilha! Quem que não gosta desse dia, né? Dia bom, né? Dia do pagamento, maravilha. Mas tudo que você plantou, irá colher. E todos têm o valor para o Pai. Tanto o que plantou a uva, o que colheu e o que fez a limpeza. Tem o mesmo valor. E não existe tempo de casa. Não existe tempo de casa, não existe fundo de garantia no reino de Deus. Não existe isso.
Deus não vê o tempo de conversão, é pela graça. A pessoa pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mais, mas a pessoa que acabou de converter, ela tem o mesmo valor perante o Senhor. Aí, eu falo de um outro dito popular. A pessoa acabou de chegar, já quer sentar na janelinha? É assim que nós pensamos. Acabou de chegar, e o tempo que eu tenho muito mais sabedoria, eu tenho muito mais conhecimento, mas não depende de méritos, atitudes, e sim do amor incondicional do Pai por nós. Amém. Glórias a Deus por esse amor incondicional, o qual o Pai tem por cada um de nós. O mérito por estarmos servindo ao Senhor é dele, não é nosso, é do Senhor e não nosso. Glórias a Deus. Em Mateus, capítulo 20, do versículo 11 ao 16. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso temos que tomar muito cuidado. A própria palavra do Senhor fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus não importa com o tempo de casa, ou aquilo tudo que já demos. Ele importa com que amor o demos e com que dedicação fizemos. Eu vou repetir novamente. O Senhor não se importa com o tempo de casa, ou aquilo tudo que já demos. Ele se importa com que amor o demos e com que dedicação o fizemos. Além disso, o Senhor nos dá a sua graça e Ele dispõe como deseja. Ele dispõe como deseja. Essa é a aparente contradição. A nossa perspectiva humana entende que o pagamento deve ser correspondido ao tempo ou à responsabilidade do trabalho. Deus não. Ele entende que pode dispor do que é seu e dá a cada um como considera o seu merecimento. Por isso, os milagres de Deus, suas bênçãos, não se explicam, se vivem. Amém? Jesus, ele preocupa-se mais com a atitude do coração de seus seguidores do que com as obras. Esse é o nosso Jesus. Lindo, maravilhoso, tremendo, poderoso. O reino de Deus, ele precisa refletir em nós. Independente de onde estivermos, as pessoas precisam enxergar esse reino em nós. E nesses tempos que estamos vivendo, tempos tão difíceis, de dores, de perdas, nós precisamos refletir esse reino aí fora. As pessoas precisam ver que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que nos dá graça, que nos dá força, para que possamos continuar. Nós aqui, nós não estamos imunes de nada, mas a diferença é que nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. E esse Deus é que nos habilita, nos capacita a cada dia para podermos continuar. E que a sua graça possa estar sobre as nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Jesus querido. Nos ensina, Pai querido, a ser uma extensão do teu reino, onde quer que estejamos, para que as pessoas possam enxergar esse Deus poderoso, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Ah, Senhor, nos habilita, nos capacita, Pai, para que possamos ser pessoas melhores, através do Senhor Jesus, a cada dia em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, abençoe a cada vida que nos ouve nesta noite, suas vidas, suas casas, seus familiares, Pai,
para que o Todo-Poderoso possa encher, preencher, capacitá-los, em nome de Cristo Jesus. É o que eu te peço, Pai, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos e uma semana ricamente abençoada, onde o Senhor possa entrar, penetrar, agir com a força e seu poder sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém.